Nem tudo é sexta-feira. Editora Ultimato, o autor Elber César. Reflexão número 4, o Jesus imatável. Santo Agostinho escreveu: se Jesus não tivesse entregue a si mesmo, ninguém o teria entregue. Para abordar a riqueza toda de Jesus Cristo, não há outro jeito senão inventar palavras como imatável, que soa melhor do que inassassinável. Que Jesus rompeu os grilhões da morte porque era impossível que a morte o retivesse, todo mundo sabe. Que Jesus era com Deus e era Deus no princípio, mais distante no tempo e no espaço, ninguém duvida. Que Jesus é o Alfa e o Ômega, o que é, que era e que há de vir, os verdadeiros cristãos professam com absoluta segurança. Mas que Jesus é imatável soa como surpresa para muita gente. Talvez não haja palavra mais apropriada para mostrar a autoridade de Jesus sobre a sua própria vida. Jesus é imatável porque ele não pode, em hipótese alguma e em tempo algum, ser morto. Foi o Senhor mesmo quem declarou: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai, João 10, 18. Todas as vezes que os cristãos comemoram a morte vicária e a ressurreição de Jesus por meio da celebração da ceia do Senhor, a ideia do Jesus imatável vem à tona. Pois o oficiante repete as palavras de Jesus pronunciadas no cenáculo na noite de quinta-feira santa da semana da Paixão. Isto é o meu corpo que é dado ou entregue em favor de vocês. Quando o Verbo, tornando-se carne, viveu entre nós, visível, audível e palpável, por um período em torno de 33 anos, houve pelo menos 3 sérias tentativas de morte contra ele, todas infrutíferas, o que naturalmente reforça a tese do Jesus imatável. Primeira tentativa. Quando o rei Herodes o Grande ouviu os magos se referirem a Jesus como o rei dos judeus, ele se perturbou e tentou localizar o recém-nascido em Belém para lhe tirar a vida. Como os magos não lhe deram a informação, Herodes ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e em toda a redondeza. Ora, Herodes era um adversário de peso, um homem sem escrúpulos, perigoso e cruel, que já havia mandado matar a sogra Alexandra, os cunhados Aristóbulo e Costabardes, a esposa Mariane e os filhos Alexandre e Antipatro. Ele tinha 70 anos na época da matança dos inocentes de Belém, mas Jesus não estava entre essas crianças que foram mortas, pois José, por orientação divina, já o havia levado e salvo no Egito. Segunda tentativa. Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Certo sábado, entrou na sinagoga de Nazaré, cidade da Galileia, onde havia crescido. Leu 2 passagens de Isaías, 58, versos 6 e 61, versos 1 e 2, e acrescentou solenemente: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos o escutaram e com interesse e admiração. Mas quando Jesus engrossou o discurso, eles reagiram. Todos na sinagoga se indignaram e, levantando-se, o expulsaram para fora da cidade e o levaram a um precipício do monte sobre o qual estava construída a cidade, com a intenção de precipitá-lo de lá. Está em Lucas, capítulo 4, versos 28 e 29.
que Jesus correu sério risco de vida nesse lugar e nesse momento, não resta a menor dúvida. Ele estava no meio de pessoas tomadas de cólera e num lugar perigoso, à beira de um abismo. Porém, nenhum mal lhe aconteceu, pois Jesus estranhamente passou pelo meio da multidão e foi embora. Lucas 4:30. Então ele se dirigiu para Cafarnaum, mais ao norte, uma cidade a noroeste do mar da Galileia. Terceira tentativa. Por não ter princípio nem fim, por ser autoexistente, por ser eterno, obviamente Jesus era mais velho que todos os personagens do Antigo Testamento, tais como Isaías, que viveu 700 anos antes do seu nascimento, Davi, que viveu 1000 anos antes, Moisés, que viveu 1500 anos antes, e Abraão, que viveu 2000 anos antes. Isso quer dizer que Jesus não mentiu nem blasfemou ao declarar aos judeus com toda simplicidade e clareza: a pura verdade é que eu já existia antes de Abraão nascer, João 8,58. Na verdade, Jesus foi muito mais peremptório por ter usado o título divino: eu sou, eu existo, cujo verbo está no presente, eu sou. Foi com esse nome que Deus se apresentou a Moisés quando o incumbiu de retirar o povo de Israel do Egito. Porque não conheciam Jesus como Deus em figura humana, os judeus não acreditaram nele e entenderam que ele estava blasfemando o santo nome de Deus e, portanto, de acordo com a lei, era réu de morte. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo. O Evangelho de João não entra em detalhes em João 8,59, assim como Lucas no episódio anterior. Diz apenas o texto de João: Jesus se ocultou ou se escondeu e saiu do templo. O que aconteceu na Sexta-feira Santa? A prisão e a morte de Jesus na sexta-feira anterior à ressurreição não colocam em dúvida a sua já citada declaração: ninguém tira a minha vida de mim. E nem desacreditam na sábia observação de Santo Agostinho: se Cristo não tivesse entregue a si mesmo, ninguém o teria entregue. Aliás, é pertinente lembrar que Jesus não é apenas imatável, ele também é imprendível. Embora os judeus tivessem tentado prendê-lo várias vezes, não conseguiam, porque, como João mesmo registra, a sua obra de ser preso e morto ainda não havia chegado, João 7,30 e 8,20. Ambos os infortúnios, prisão e morte, e ambas as manifestações gloriosas, ressurreição e ascensão, estavam em sua agenda e iriam se concretizar no tempo certo, no tempo oportuno, uma coisa depois da outra. Quando chegou a hora exata da sua prisão e morte, o próprio Jesus o admitiu: eis que se aproxima o momento, e já chegou, João 16:32. Somente aí, na manhã de sexta-feira, nem antes nem depois, Jesus foi preso e cerca de 9 horas depois, morto. Poucos dias antes, frente ao sofrimento prestes a chegar, o Senhor suspirou: agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que eu vou dizer? Será que vou dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. João 12:27. Antes de afirmar que ninguém teria o poder ou a ocasião de lhe tirar a vida, Jesus se apresentou como o bom pastor e definiu o caráter do pastor não mercenário. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Em meio aos acontecimentos na Sexta-feira da Paixão, há pelo menos mais 2 evidências de que Jesus é de fato imatável. Quando Pedro puxou a espada para defender o Senhor no jardim do Getsemane: você não sabe que eu poderia pedir ao meu Pai milhares de anjos e ele os mandaria no mesmo instante? Mateus 26:53. Em outras palavras, Jesus estava explicando: eu posso escapar de mais esta séria tentativa de morte, como escapei das anteriores, mas dessa vez não o farei.
quando Pôncio Pilatos caiu na asneira de dizer a Jesus que, na qualidade de governador romano, tinha poder para libertá-lo ou crucificá-lo, o Senhor respondeu de pronto: não terias nenhuma autoridade sobre mim se não te fosse dada de cima. A inegável generosidade de Deus. Naquele dia sombrio, as trevas cobriam toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Ali Jesus deixou-se prender. Ele foi amarrado, algemado e deixou-se matar. Ele foi espancado, esbofeteado, açoiteado, ferido e crucificado. Jesus não foi anestesiado antes de ser desprezado e rejeitado pelos homens, atingido e afligido por Deus como representante do homem pecador. Ele foi transpassado e esmagado por causa das nossas iniquidades e, finalmente, levado para o matadouro e eliminado da terra dos viventes. A prisão e a morte de Jesus não foram encenações teatrais, mas experiências vividas. Os 2 infortúnios atingiram aquele corpo gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher virgem, que quase foi morto por Herodes ao nascer e que então morreu por sua espontânea vontade. É por isso que os celebrantes da Santa Ceia repetem sempre: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Paulo deixa bem claro que a reconciliação entre Deus e os homens foi feita por meio da morte do seu próprio corpo humano na cruz, Colossenses 1:22. Porque Jesus é imprendível e imatável, mas deixou-se prender e matar em benefício de nossa plena redenção. Agradeçamos a Deus o presente que Ele nos dá, o próprio e único Filho, um presente que palavras não podem descrever.